Um belo dia, um alto funcionário do governo etíope estava lendo uma porção da Bíblia, da Palavra de Deus. E se chegou junto ao carro dele um jovem rapaz chamado Felipe. E ele perguntou para esse alto funcionário do governo se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E ele disse: Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ele disse: Sobe aqui e me explique. E Felipe subiu ao carro e começaram a conversar sobre as Escrituras. E como Filipe explicou sobre o amor de Deus para com esse etíope e o que aconteceu com ele. Eles pararam e logo acharam um riacho onde esse alto funcionário foi batizado. E sobre isso quero conversar com você hoje, sobre as 4 leis espirituais, as leis que governam o nosso relacionamento com Deus. Assim como nós encontramos as leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Quando você observa a criação, você vai perceber que existem muitos processos, né, de como Deus fez toda a criação. Eu quero saber como uma nova vida é gerada, eu preciso de um macho e fêmea e assim por diante. Você conhece o protocolo, você tem a maneira como você vai experimentar uma nova vida. E assim Deus tem, em toda a sua sabedoria, tem colocado as suas leis que governam toda a natureza e também governam o nosso relacionamento com Ele. Eu queria conversar com você então sobre essas 4 leis. A primeira está aí, a lei eh, que é o projeto original. Diz assim: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Como é precioso falar isso para uma pessoa. Esses dias, pegando um Uber, eu falei para o taxista: Deus ama a sua vida e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele levou um impacto tão grande que até se perdeu um pouquinho no trânsito. E é muito interessante que você entenda isso, que eu entenda isso, que Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para com a nossa vida. O seu plano é de paz, o seu plano é de vida em abundância. Deus, como diz a Bíblia, Ele é amor e Ele enviou o seu Filho para que você e eu possamos experimentar o amor e o plano dele. Então, quando Jesus ele afirma assim, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância, não era de forma alegórica, era de uma forma muito objetiva, que você e eu podemos experimentar. E logo então surge a próxima pergunta para nós. Sim, mas por que eu não estou experimentando então esse plano maravilhoso de Deus para com a minha vida? Por que eu tenho tantas lutas e dificuldades na vida? E quando você percebe a segunda lei, é chamada a lei da, aqui como a ruptura que houve, o homem ele é pecador, ele é um homem rebelde, está separado de Deus, ele está em briga com Deus. E por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus. E a chamada para você e para mim é que Deus está nos chamando para nos reconciliar com Ele. Mas aí eu preciso entender isso, que Deus é santo. E eu sou pecador, eu sigo o meu próprio pensamento, eu sigo a minha própria vontade e não dou respaldo para com o que Deus está dizendo. E a Bíblia é muito clara com isso. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós temos um vazio dentro de nós que se chama da glória, a glória de Deus, que nós perdemos como humanidade. E isso nos dificulta a buscar e vivenciar o plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia é muito clara que diz assim que o salário do pecado é a morte, é a separação espiritual de Deus. Então o homem pecador não consegue alcançar a Deus. E o homem foi criado para um relacionamento perfeito. Mas o homem escolheu a independência que caracteriza o pecado. E o resultado, então, é a morte espiritual. Veja, o esforço humano com a sua religiosidade não é suficiente, né? O homem continuamente está procurando alcançar a Deus e a vida abundante através de seus próprios esforços. Você tem aí por uma vida correta, uma vida exemplar, com boas obras, ajudando o seu próximo, a própria religião e todos os seus rituais, as suas orações, as filosofias, a maneira das pessoas pensar. O que acontece? É o homem tentando se religar a Deus.
Mas nada disso é suficiente e a tentativa humana não consegue transpor esse abismo que há nessa ruptura estrutural que o pecado trouxe para o ser humano. E precisamos de uma solução que venha da parte de Deus e não humana. E aí nós entramos já na terceira lei, quando Deus ele estabelece uma ponte. Como ele sabe que nós não temos a capacidade de restaurar o nosso relacionamento com Ele, que a nossa religião não é suficiente, Jesus Cristo se torna a única solução de Deus para o homem pecador. Ele se torna a ponte para esse abismo do homem pecador para um Deus santo. Ele se torna, então, o caminho. Como é que ele faz esse caminho? Primeiro, nós temos a experiência do sacrifício de Jesus. Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós na cruz. A vitória foi que ele foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, segundo as Escrituras. E a exclusividade que então coloca que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele estabelece um caminho e você e eu nós podemos experimentar esse caminho e ter e encontrar paz com Deus, né? E aí vem a quarta lei que nos dá a possibilidade de atravessar essa porta toda fechada. A porta agora está aberta e essa porta, o que abre essa porta é uma decisão pessoal sua e minha, para que eu possa me integrar e aceitar o convite. Então, nós encontramos nas Escrituras essa quarta lei que diz assim: nós precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e como Senhor, como aquele que resgata e agora restaura o nosso relacionamento com Ele. E recebemos como? Por meio de um convite pessoal. Deus respeita a sua vontade, Deus respeita a minha vontade, e nós precisamos tomar uma decisão. Deus faz o convite: eis que estou à porta e bato, e quem abrir eu entro e ceio. Deus não põe a pé na porta, ele respeita a sua vontade, respeita o seu pensamento, e ele indica para nós a porta de salvação, e um convite muito especial para você e para mim. A Bíblia diz lá que nós somos salvos não pelas nossas obras, nosso esforço pessoal, pois vocês são salvos pela graça, pelo um favor imerecido por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. É um presente, a graça fala de um presente imerecido. A graça diz que nós temos essa oportunidade e não é suficiente crer intelectualmente ou ter uma experiência emocional em algum culto, em alguma religião. Nós recebemos a Cristo através de uma decisão pessoal, consciente, onde nós nos arrependemos, quer dizer, damos uma meia volta e exercemos a fé e aceitamos o amor de Deus revelado para com a nossa vida. E aí você percebe aqui nesse quadro uma vida controlada com eu e uma vida controlada por Cristo. Aí uma matriz diagnóstica, né, de dois tipos de vida. A pergunta é: quem manda na minha vida? Quando o ego, o meu ego, o meu eu está no trono, eu que mando. E quando Cristo está no trono, eu me submeto a Ele. E esse é o ponto de decisão, onde eu decido sair do controle da minha vida e me submeter de novo ao governo de Deus na minha vida. E aí, quando tem uma vida controlada com eu, o que acontece? O que nós encontramos ali nessa imagem? O eu, ele está no trono da vida, a posição de Cristo, Cristo está fora, você vê ali na cruz, fora do círculo. O resultado é que ações elas são controladas por eu, resultando o quê? Discórdias, frustrações, brigas, opressões espirituais, confusão mental. Nós encontramos tudo que é tipo de coisa que é só nos olhar ao redor ou ler um jornal que você vê o resultado que isso traz para toda a sociedade. Quando você tem a Cristo governando a sua vida, não de uma forma religiosa, mas a partir de um relacionamento que você restaura com Ele, Cristo se assenta no trono, no comando da nossa vida. A posição do eu é agora abaixo dele, em submissão a ele. E o resultado, os pontos que estão colocados na minha vida vai se ordenando. E eu já vi muitas pessoas com tremendos problemas de
relacionamentos onde o ego estava no controle, e quando se entregam a Jesus e se submetem a Ele, encontram um lugar de restauração no casamento, na família, com seus pais, com seus filhos. Eu já encontrei pessoas com os mais variados tipos de vícios, onde a pessoa está no centro, no comando da sua vida e os vícios tomam conta da vida dela. Quando ela então aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador e se submete ao governo de Deus na sua vida, a sua vida começa a ordenar, os vícios perdem a sua força. Então, você e eu, nós temos essa decisão por tomar. E qual é a decisão? Como é que eu tomo essa decisão? A pergunta fundamental para você e para mim é essa aqui: qual dos dois círculos representa melhor a sua vida? Você no controle da sua vida, você entendendo o que é certo e errado, ou você se submetendo à pessoa de Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador? E a pergunta subsequente é: qual deles você gostaria que representasse a sua vida? Uma vida debaixo do governo de Cristo ou uma vida que você mesmo toca e você mesmo conduz a sua própria vida? E eu quero te convidar a uma decisão de você entregar o seu coração ao Senhor Jesus e permitir que Ele governe a sua vida a partir do seu coração. Como é que eu faço isso? Como é que eu cruzo essa ponte? É uma oração de convite que eu faço, é uma declaração, é, como que diante de um juiz que eu faço, onde eu renego o comando da minha vida e me submeto ao comando de Deus. Como é que eu faço? Então Deus está interessado na atitude do meu coração, né? Mais do que nas palavras perfeitas, mas as suas palavras, elas determinam o seu posicionamento onde você se encontra. Então, para receber a Cristo agora mesmo e se submeter a Ele, eu preciso primeiro ter o reconhecimento: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. A gratidão: eu te agradeço por ter morrido por mim na cruz, pelos meus pecados. O convite: abro a porta da minha vida e te recebo como meu Senhor e Salvador. E a entrega: toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que desejas que eu seja. E aqui eu quero te convidar a uma oração pessoal e íntima, colocar a tela inteira, que você possa perceber, né, essa oração. Eu quero te convidar a fazer essa oração agora. Essa oração expressa o desejo do seu coração. Se for assim, faça essa oração agora comigo mesmo, repetindo junto comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abro a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que desejas que eu seja. Quando você faz essa oração de todo o coração, as coisas começam a mudar. Começam a mudar onde? No seu coração. A maneira de você ver a vida, de você ver a si mesmo, a maneira de você tratar a sua caminhada. E quando o seu coração é mudado, gradativamente, o que acontece? A sua maneira de pensar, as suas decisões, você procura a presença de Deus, você conversa com Deus e experimenta o favor de Deus na sua vida. É um passo a passo, mas tudo começa com um desejo, com uma oração sincera como essa que nós acabamos de fazer. E eu quero te convidar a você olhar para esse quadro e você firmar o seu coração nessa decisão, né? Não perca essa oportunidade. Firme o seu coração e entregue a sua vida a Jesus de todo o coração. Se você quiser rever, pause esse vídeo e faça essa oração de todo o seu coração e aí volte um pouquinho para que eu possa continuar a conversar com você. Então, os próximos passos é o efeito multiplicador. Agora que você recebeu a Cristo, dezenas de milhares de pessoas já fizeram esse tipo de oração. Eu fiz essa oração aos meus 14 anos, alguns anos atrás, e nunca me arrependi, mas sim sempre afirmei cada vez mais, com mais intensidade, essa oração. E as pessoas que fizeram essa maravilhosa descoberta de um relacionamento pessoal com Deus através destas leis,
experimentaram isso, e você pode ser uma testemunha viva disso, ter a sua experiência, né? Experienciar isso em sua vida. E a palavra de Deus, ela continua dizendo ali em Atos 1:8, que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e aí sim somos suas testemunhas até os confins da terra. Quero te convidar a você ter essa experiência pessoal na sua vida, de você se posicionar de todo o seu coração e entregar o seu coração a Jesus. Certamente esse dia ficará marcado. E se isso que eu passei para você pode abençoar outras pessoas, por gentileza, compartilhe, curta, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que você entende que seria bênção para ele, que você abençoaria ele. Compartilhe e se inscreva no canal, seria muito bom poder compartilhar mais valores sobre o reino de Deus. Eu estou falando aqui sobre a porta de entrada do reino de Deus, que é o nascer da parte de Deus. E é muito precioso quando você vê a palavra de Deus diz assim, com isso eu quero terminar: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que não nasceram segundo a carne, mas que nasceram segundo o Espírito de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.